Graça e paz, meus irmãos em Jesus Cristo. Bom, gente, como eu tinha falado no último vídeo, eu iria começar a gravar coisas diferentes aqui para esse canal, conforme Deus está me pedindo para fazer. E eu não posso negar aquilo que Deus quer para minha vida. E eu tava pedindo há um tempo atrás um tema para mim poder vir aqui falar no vídeo. E Deus me deu o tema, gente, que é família. Então hoje eu vim aqui falar sobre a família, sobre a restauração da família. Eu acredito que sim, foi o tema que Deus colocou no meu coração, gente, porque eu vim numa família restaurada, eu tenho uma família restaurada, eu tenho um casamento restaurado. Então Deus tocou no meu coração para que esse fosse um dos primeiros temas que eu viesse aqui falar. Como eu falei no último vídeo que eu postei aqui nesse canal, gente, eu não tava vendo mais graça nenhuma em postar vídeos de rotina. O Espírito Santo foi tomando conta da minha vida, gente. Ele foi colocando outras coisas no meu coração e foi tirando tudo aquilo que ele não queria pra minha vida. E o Espírito Santo veio falando: você não precisa ficar postando vídeos que não vai edificar a tua vida e nem a vida daquele que vai estar assistindo. Então eu venho aqui, gente, como uma serva de Deus, falar dele, falar da graça dele, falar de tudo que ele pode fazer pra nossa vida, pra nossa família. Porque aqui na internet tem muitas coisas boas também, como tem muitas coisas ruins. E o Espírito Santo veio falando no meu coração: você não precisa ficar postando, fazendo vídeo de abobrinha, você precisa falar da minha graça. E é isso que eu vou estar fazendo a partir de agora, em nome de Jesus. E para começar, eu separei um versículo para estar falando aqui para vocês, que é lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E diz assim: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que versículo lindo, né? Então a gente tem que se prostrar diante a Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar Ele, porque Ele é o único que pode mudar toda a história, que pode mudar toda a nossa vida. Por mais que você se sinta no fundo do poço, a esperança vem de cima, a esperança vem dos céus, a esperança vem de Deus, não vem das pessoas e nem das coisas. Outro versículo muito lindo que eu separei para vocês aqui, gente, foi lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14 e 15. Esse versículo é lindo, maravilhoso, foi o que aconteceu no meu casamento, gente. E eu dou glória a Deus todos os dias, eu agradeço todos os dias a Deus. E lá no capítulo 14 diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha só, gente, que versículo mais lindo esse. Foi o que aconteceu aqui em casa, foi o que aconteceu no meu casamento. Eu comecei primeiro a buscar a Deus e através de mim, a graça dele foi chegando até a vida do meu marido e chega até hoje, porque Deus trabalha todos os dias na nossa vida. A gente sempre vai ter coisas para estar melhorando, porque a gente precisa andar conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa carne. E lá no versículo 15 diz assim, gente: mas se o descrente apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Aqui nesse versículo, gente, quer dizer assim: se o cônjuge descrente quiser se separar, se separe, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, porque Deus chamou para a paz. Se caso o descrente quiser se separar, meus irmãos, deixe com que ele vá, mas continue lutando, orando para a santificação dele, porque para Deus nada é impossível. Um outro versículo muito lindo que eu separei para estar falando aqui para vocês, gente, é lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que ele fala tantas coisas lindas, lindas. Você abre a Bíblia, você encontra ali um manual de vida. A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Então vocês viram só? Deus fala: desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida. Eu digo para vocês uma coisa: nunca saiam da casa de vocês para ir para o trabalho ou para qualquer outro lugar brigado com o cônjuge de vocês. Amem todos os dias
Ame como se aquele fosse o único dia. Respeite, ame, abrace, beije como se fosse o único dia. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe se o nosso cônjuge vai chegar em casa. Parece feio isso que eu tô falando, né, gente? Mas é verdade. Isso acontece todos os dias. Quantas pessoas, quantos cônjuges, quantos pais de família, quantas esposas, esposos saem para trabalhar com vida, mas não voltam com vida. Então ame, desfrute todo o amor com a pessoa que você ama, com a mulher que você ama ou com o homem que você ama. E Deus fala, quando nós saímos da casa dos nossos pais e a gente se casa, a gente se torna uma única só pessoa. A gente se torna um só. Então os dois vão virar um só. Lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então vejam só como é lindo, né? O que Deus fala ali do casal, ali do cônjuge. A partir do momento que a gente se casa, a gente se torna um só. As contas, por exemplo, não é de um ou do outro. Acaba sendo a conta são dos dois. Tudo acaba sendo dos dois. Eu até ouço algumas pessoas falarem assim: ah, porque o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Ah, porque a conta é sua, porque a conta é do fulano. Então vocês viram aqui que não é bem assim, não é assim que funciona, não é assim que Deus ensina. A conta não é sua ou dele, a conta é dos dois. O dinheiro não é só do marido ou só da mulher, o dinheiro é dos dois. Se os dois trabalham, eles vão dividir as dívidas, vão dividir o dinheiro. Mas isso não quer dizer que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, ou a conta é sua, o problema é seu. Não é assim, gente. Isso é muito feio. Não é assim que Deus ensina. Às vezes você tá aí passando alguma dificuldade no casamento, né, com a sua família, e você não sabe como tá agindo. Eu falo pra vocês, a esperança vem do céu, a esperança vem de Deus. Só Ele pode te ajudar a sair da situação que você tá passando. Às vezes dentro da casa, né, ali no meio da família, tá acontecendo coisas que você não sabe lidar. Eu já sou casada, gente, há 12 anos. Só que assim, sempre teve alguma coisa que trazia briga pra dentro da nossa casa. E essa coisa, gente, se chamava bebida alcoólica, se chamava cerveja. Então isso foi o que sempre tirou a paz de dentro da minha casa. Quando meu cônjuge saía para beber, e às vezes ele queria voltar para casa de madrugada, e eu não tinha razão de nada. Mas as coisas começaram a mudar quando eu comecei a buscar Deus. A partir de então, tudo começou a mudar. Foi aonde o Espírito Santo tocou no coração dele, mostrou para ele que ele estava errado, que ele não precisava estar fazendo aquilo para ser feliz, que ele não precisava estar bebendo, enchendo a cara para ser feliz. E hoje, pela glória de Deus, ele sabe disso. Mas não fui eu que mostrei, gente. Não adiantava eu brigar, não adiantava eu falar, porque eu acabava despertando a ira nele. Então eu comecei a buscar Deus e o Espírito Santo mostrou isso para ele, não fui eu. Então, se você tem algum problema dentro da sua casa, na sua família, começa a buscar Deus, entrega nas mãos de Deus, se humilha para Deus, ora, busca, jejua. Você não sabe o que fazer, não está conseguindo ir na igreja, vai orando, que é isso que o inimigo quer. Ele não quer que você chegue até a igreja. Ou se você estiver indo em alguma igreja e não gostou, procura outras. Eu falo para vocês, eu já tive em outras igrejas e eu não me senti tão bem como eu me sinto na que eu estou hoje. Então procura outras igrejas, vai a outro lugar, vai orando, pede para Deus um caminho, porque, gente, é muito difícil a gente conseguir restaurando o nosso lar, a nossa família sozinho. A gente precisa estar na presença de Deus, porque a gente é feito de carne, alma e espírito, e a nossa carne é fraca, então a gente precisa estar firme com Deus. Às vezes você tá aí contando os problemas da sua família para pessoas que você não deve estar contando. Às vezes você tá contando os problemas da sua casa, dos teus filhos, do teu cônjuge, da sua mãe, dos seus pais, para pessoa que não deve. O primeiro que você deve conversar, gente, é com Deus, e não às vezes tá contando para vizinho, pro vizinho o que tá acontecendo. Deus pode colocar anjos na nossa vida para poder estar nos ajudando, mas a gente tem que primeiro pedir discernimento de Deus, orar muito, porque às vezes a gente conta coisas da nossa vida para pessoas que não devem. Às vezes essas pessoas, em vez de nos ajudar, acabam nos deixando mais para baixo, e Deus restaura casamento, Deus restaura família. E Deus diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 17: recomendo, irmãos,
que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês estão recebendo. Afastem-se deles. O que Deus diz aqui, gente, para vocês se afastarem daquelas pessoas que estão colocando obstáculos na vida de vocês. Às vezes você pode estar indo para a igreja, mas você às vezes está conversando, falando da sua vida para pessoas que não deve, e ela está lá sendo pedra de tropeço para você. Então afasta-se dessas pessoas. Às vezes vai ser doído, você às vezes gosta dessa pessoa, mas às vezes você está precisando se afastar dela para você conseguir estar firme com Deus, para você conseguir restaurar a tua casa, a tua família. Outro versículo que eu separei para vocês, gente, muito impactante. Fica lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Veja só, gente, Deus diz aqui, se você não cuida da sua própria família, já negou a fé, é pior que um descrente. Às vezes, né, você tá aí e fala que você acredita em Deus, que você tem fé, porém você não está cuidando da tua própria família, então você está sendo pior do que aquele que não acredita em Deus. E Deus fala, ele tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Aí depois vem a nossa família. Se às vezes você está aí colocando os teus amigos em primeiro lugar, ou às vezes você está colocando a farra em primeiro lugar, por mais que você tenha a tua família, você é casado, tem teus filhos, mas você não está dando prioridade para sua família, às vezes você está dando prioridade para as coisas do mundo, às vezes para bagunça, para festa, para bebedeira. Eu falo uma coisa para vocês, gente, amigo para festa é o que mais tem, mas na hora que você precisa, some todo mundo. Então esses não são os amigos de verdade. Quando você começar a buscar Deus, quando você começar a buscar a presença de Deus, você vai ver quem realmente são os verdadeiros amigos. Então toma muito cuidado com as tuas amizades. Mas não quer dizer que porque você precisa se afastar dessas pessoas de coração ruim, né, que não estão na presença de Deus, às vezes estão nem aí se você tá bem no teu casamento, se você não tá bem no seu casamento, não quer dizer que você tem que odiar essas pessoas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, gente, que versículo mais lindo esse. Isso serve para as tuas amizades, né? Isso serve para aquelas pessoas que te fizeram mal, e principalmente aí dentro do teu casamento. Às vezes o teu cônjuge te machucou, falou alguma coisa que não devia. Perdoe, porque Deus perdoou nossos pecados em Cristo. Quem somos nós, né, para julgar, para estar saindo falando mal? Então a gente não pode guardar mágoa. Guardar mágoa é uma porta de entrada para o inimigo entrar na nossa vida e estar destruindo. Ele entra e destrói a nossa vida de uma maneira tremenda. Aí às vezes depois a gente fica, nossa, mas por que que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Porque a gente está guardando mágoa. Porque às vezes a gente está guardando mágoa de pessoas da nossa família, de dentro da nossa casa. Às vezes é mágoa dos nossos filhos, do nosso cônjuge, ou é mágoa dos nossos pais, ou tio, ou tia. Então coloca uma coisa no teu coração, jamais guarde mágoa. Independente de quem seja, a gente deve dobrar o nosso joelho no chão e falar com Deus, falar para Ele o que está acontecendo, pedir para Ele tirar toda a mágoa do nosso coração, porque essa mágoa vai nos destruir. E é uma porta de entrada para o inimigo acabar com a gente. Lá em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, diz assim: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se buscarem, Ele o deixará que encontrem. Mas se o abandonarem, Ele também o abandonará. Prestar atenção nesse versículo, gente, quer dizer assim, se a gente buscar a Deus, Ele vai deixar com que a gente encontre Ele. Agora, se a gente não buscar, Ele vai nos abandonar. Antes de eu estar em Cristo Jesus, eu me sentia uma pessoa perdida. Às vezes eu falava coisas pro meu cônjuge que eu não devia. Muitas vezes eu falava momentos que não devia e isso acabava despertando a ira nele. Muitas vezes eu falava coisas pro meu filho que eu não devia, coisas pros meus pais que eu não devia, pros meus parentes. E quando eu comecei a buscar Deus, tudo mudou. E hoje eu falo pra vocês que eu ando conforme o Espírito Santo, não ando conforme a minha carne mais. Então, eu não respondo por mim. Às vezes eu sinto vontade de falar coisas e o Espírito Santo vem e fala, não fala desse jeito, ou não fala agora. Gente, é uma mudança assim tão radical quando a gente entrega a nossa vida para Jesus em todas as áreas da nossa vida.
tudo se faz novo, a gente se torna uma nova pessoa. Mas isso aconteceu quando eu comecei a buscar Deus e eu comecei a ver a Deus. Eu comecei a ver as coisas acontecerem. Mas se eu não tivesse buscado, as coisas teriam continuado do jeito que estava, a tempestade nas nossas vidas não teriam passado. Hoje eu acho que eu nem estaria casada, hoje eu estaria separada do pai dos meus filhos. Hoje eu posso falar pra vocês, eu tenho a família perfeita, eu tenho a família linda, maravilhosa. Antes de eu começar a ir pra igreja, às vezes eu ia sozinha e eu ficava pensando, ah, meu Deus, como eu queria estar aqui, né, com toda a minha família, meus filhos, meu cônjuge. A igreja para mim hoje é a minha segunda casa. A minha primeira aqui e essa minha segunda casa é a igreja, porque eu vou feliz, eu vou com meu coração aberto. E o meu sonho era estar entrando dentro da igreja com a minha família, em paz. Em nome de Jesus, hoje isso acontece, mas porque a gente está caminhando com Deus. Muitas vezes nosso cônjuge não quer caminhar com a gente, mas busca você primeiro. Alguém tem que dar o primeiro passo. É igual diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 14, que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo homem, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Se ninguém der o primeiro passo dentro da família, ali no casamento, nada vai mudar. E quando um dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Pode ser que seja difícil agora no momento para você estar buscando a igreja, pode ser que teu cônjuge não esteja deixando, mas vai orando, vai pedindo para Deus, porque Deus pode restaurar a tua família. Então assim, começa aí da sua casa, começa a alimentar essa esperança, começa a alimentar esse amor por Deus. Continuando nos versículos. Esse versículo aqui, gente, tem para todo mundo, tem para o marido, tem para a mulher e tem até para os filhos. Deus, ele é perfeito. Fica lá em Colossenses 3, a partir do capítulo 18. Diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amei vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Mulherada, nesse versículo 19 aqui, até eu vou fazer isso. Vós maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Olha só que lindo isso que Deus diz. Então, o que dá pra gente fazer? A gente pode pegar, né, copiar esse versículo e colocar nas paredes de casa, na porta de casa. E Deus fala, maridos, não irritei vossas esposas. Lá no versículo 20, tinha até pros filhos. Filhos, ouçam só isso. Ou os pais, né, também. Coloca aí, cola aí pela casa esse versículo aí pros teus filhos ver todo dia. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Olha só, né, gente, que versículo mais lindo. E lá no versículo 21 diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vocês já pararam para pensar que a gente muitas vezes fala coisas para os nossos filhos que a gente não deve? Às vezes a gente fala da boca para fora. Isso acaba prejudicando a vida deles. Isso às vezes acaba fazendo com que eles percam o ânimo por alguma coisa. Isso é muito errado. Então esse versículo também dá para colar pela casa, pra gente sempre lembrar daquilo que Deus fala. Pais, não irritei os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Gente, o mundo espiritual ele é muito real. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a ver as coisas. Deus começa a abrir os nossos olhos. Então, quando a gente não tá em Cristo, a gente acha que é coisa boba. Mas a partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a enxergar o mundo espiritual. E, às vezes, uma palavra que a gente fala pro nosso filho, a gente destrói a vida dele. E o Satanás tá lá comemorando aquilo que a gente falou pros nossos filhos, aquilo que a gente causou dentro da nossa família. Muitas das vezes, às vezes, os nossos filhos vêm mostrar alguma coisa pra gente, né? Às vezes um desenho, pode ser que ele venha mostrar um desenho pra gente, né? E a gente não dá nem bola, né? Falar grandes coisas esse desenho, ou alguma coisa assim, né? Com aquele ar de ironia. Mas estimular o nosso filho, ou o nosso adolescente, ou a criança. As palavras, gente, têm muito poder. Ou a gente edifica a vida de alguém, ou a gente destrói, a gente mata ela com as nossas palavras. Então a gente tem que cuidar muito com a nossa língua. E tá sempre participando, né, das coisas com nossos filhos. Hoje em dia a internet tá aí, a internet é muito bom, né, como eu comentei pra vocês, mas também é uma porta de entrada pra muita coisa ruim pra vida dos nossos filhos. Às vezes a gente pode, né, deixar nossos filhos com o celular à vontade, não tá em cima, não tá vendo o que eles estão assistindo, com quem eles estão falando,
o que está sendo falado entre os amigos. Não é estar tomando espaço deles, gente. Por exemplo, uma criança, você não vai estar ali olhando o celular dela para saber o que ela está assistindo, ou se ela tem um WhatsApp, com quem ela anda falando, as coisas que andam falando com ela. E muitas das vezes nós podemos estar com o nosso celularzão na mão e o nosso filho vem falar com a gente, né? Fala, mãe, pai. Às vezes a criança, o adolescente te chama ali 5, 6 vezes e você tá nem aí. Às vezes você tá preocupado com a rede social que você tá vendo ou com a pessoa que você tá falando. Se a gente estiver resolvendo algum problema, claro que a gente vai falar pro nosso filho, olha, só um pouquinho que eu tô resolvendo alguma coisa aqui. Agora, se você estiver ali navegando na rede social simplesmente por navegar e teu filho ali, mãe, pai, e você nem dando bola, gente, por favor, primeiro atenção para os nossos filhos dentro de casa. Depois a gente se preocupa com a rede social. A família é projeto de Deus. Então, por isso que eu falo para vocês que Deus restaura. Deus pode restaurar. Às vezes, momentos pequenos na nossa vida vai fazer muita diferença na vida dos nossos filhos quando eles crescerem e na vida dos nossos cônjuges. Pouco que a gente tem, a gente consegue proporcionar um momento gostoso dentro da nossa família. A gente não precisa estar ali cheio de dinheiro para ter um dia gostoso, para ter um dia abençoado com a nossa família. Às vezes, uma coisa pequena que a gente faz vai fazer muita diferença. Tem um vídeo que eu postei aqui no canal. Todos os meus vídeos anteriores, gente, estão aqui no canal. E eu não vou excluir nenhum, porque o Espírito Santo pediu para deixar. Então eu vou deixar. Ele pediu para deixar para que quem fosse chegar aqui nesse canal, porque hoje eu tô aqui falando do Evangelho, mas há um tempo atrás eu estava fazendo vídeos com coisas que não estavam edificando a minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, ele transformou. Ele arrumou a casa bagunçada. Então ele me pediu para deixar todos os vídeos anteriores. E teve um vídeo que eu postei, do piquenique que a gente fez num parque. Gente, a gente nunca tinha feito um piquenique na vida. O Ícaro, nosso filho mais velho, tem 9 anos. A gente nunca tinha feito um piquenique na vida. E pensa numa coisa que foi tão gostosa. Foi um piquenique tão gostoso que a gente fez. É uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, assim, pode parecer uma coisa boba para muitas pessoas, mas pequenos atos que a gente faz ali na nossa família vai fazer muita diferença. Os nossos filhos, quando crescerem, vão lembrar das vezes que a gente levou eles para passear num parquinho, das vezes que a gente levou eles para tomar um sorvete ou andar de bicicleta. Eu tô falando de coisas pequenas, coisas pequenininhas, que fazem muita diferença. Às vezes até pro nosso cônjuge, um abraço, um eu te amo, um carinho vai fazer muita diferença. Tudo aquilo que sai da nossa boca, gente, pode fazer o nosso dia uma bênção, pode fazer o nosso dia horrível. Brigas, por exemplo, dentro de casa. Gente, é terrível, é terrível. Briga dentro da nossa família é a pior coisa que tem. A falta de respeito, as palavras torpes, né, os palavrão. Vocês vão ver quando Jesus entrar na casa bagunçada, tudo vai mudar. Mas vocês precisam buscar. Vocês vão ver que tudo pode se fazer novo. Pode ser que às vezes você tenha vergonha de orar perto do teu cônjuge, mas entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Porque eu tinha vergonha de orar perto do meu esposo. Mas o Espírito Santo foi tocando, o Espírito Santo foi falando, não, ora perto dele, ora perto dele. Eu morria de vergonha, gente, de me ajoelhar para orar perto dele. Mas o Espírito Santo foi tocando, o Espírito Santo foi falando. E hoje é tudo uma bênção, hoje é maravilhoso. Hoje eu falo que assim, é tudo perfeito estando na presença de Deus. Eu digo assim, se o Espírito Santo se retirar da minha vida, eu morro espiritualmente. E eu morro mesmo, porque olha, eu não sou nada sem Deus na minha vida. Eu separei um outro versículo muito lindo para estar falando aqui para vocês, que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor vence todas as dificuldades. Sim, gente, o amor de Deus vence todas as dificuldades. O amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, vence todas as dificuldades. Sem o amor fica muito difícil. Às vezes você querer falar mais alto aí na tua casa, querer gritar com o teu cônjuge aí, querer gritar com os teus filhos, achando que gritar vai resolver alguma coisa. Não, pelo contrário, você só está atraindo Satanás para dentro da tua casa e ele entra mesmo nas brechas. Como eu disse para vocês, o mundo espiritual, ele é muito real. E às vezes as coisas que você está fazendo, falando dentro da tua casa aí, só está fazendo com que as coisas deem para trás. Pode ser em todas as áreas. Falta de dinheiro, falta de amor, falta de carinho, falta de compreensão. Às vezes você está causando tudo isso dentro da tua casa. Mas um dos cônjuges precisa dar o primeiro passo para mudar a história, para poder estar mudando a situação, para poder estar restaurando a família.
Ah, eu comecei a falar muito aqui, eu esqueci de um versículo, gente. Lá em Colossenses 3, o versículo 22, que diz assim: Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo. Simplicidade de coração. Gente, olha só que lindo ser simples de coração. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração. Tem muita gente que quer viver de aparência. Isso não é bom. Isso não é bom para a pessoa que está fazendo isso. Isso não é bom para a família. Isso não é bom para o ambiente que ela vive. Na casa dela, na família, no trabalho. Porque está vivendo de aparência. Muitas vezes a gente quer passar a imagem de quem a gente não é. Sendo que a gente não precisa disso. A gente precisa de um coração puro, de um coração simples. Tem aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa dentro de casa, ela é uma coisa. No trabalho ela é outra coisa. Com os amigos ela é outra coisa. Aí que mora o perigo, né? Da separação, da destruição da família, da destruição do casamento. Porque a gente não precisa ficar mostrando pra ninguém quem a gente é, o que a gente tem. A gente tem que ser simples de coração e a gente precisa agradar a Deus e não aos homens. E Deus, Ele não quer coisas materiais. Deus quer um coração puro. Outro versículo que eu separei pra vocês é lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: O casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Vejam só, né, gente? Esse versículo é muito lindo. Deus fala aqui sobre ser fiel com o nosso cônjuge. Se vocês perceberem, gente, está acontecendo alguma coisa, olha, Deus fala, fuja da aparência do mal. Às vezes, né, ambas as partes ali tá desviando o olhar para onde não deve. Tem que orar muito, gente. Fala, Senhor, purifica meus olhos, purifica minha alma, purifica minha mente. Um casamento, gente, onde tem a presença de Deus, a família onde tem a presença de Deus, ali onde a gente está, né, na presença de Deus, é maravilhoso. Gente, é incrível, é difícil até explicar para vocês o amor, a alegria, é difícil só vocês vivendo isso para vocês saberem qual que é o sentimento. Gente, eu falo pra vocês que a Bíblia é um manual de vida, é maravilhoso. Deus fala sobre muitas coisas, fala sobre tudo que a gente precisa saber. Não sei o que tá acontecendo na vida de vocês, né, mas eu posso falar pra vocês. Busquem a Deus. Deus pode restaurar a família, Deus pode restaurar a casa, Deus pode restaurar esse casamento. Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não desista, persista, Deus pode restaurar, Deus pode mudar. Minha becinha tava chorando assistindo o desenho lá na sala, tive que pegar ele. Como eu disse pra vocês, né, gente, família é um projeto de Deus. Os filhos são uma bênção na nossa vida. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Deus não quer isso para nossa vida. Deus quer muita paz, muito amor e primeiramente buscar a presença dele. A tempestade não dura para sempre, gente. A tempestade, ela acaba. E muitas das vezes a gente deixa o mal predominar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente está buscando as coisas que não vêm de Deus. A gente está buscando as coisas que vêm do mundo. E as coisas do mundo não vai ajudar com que restaure a nossa casa, a nossa família. A maneira que a gente educa nossos filhos hoje vai ser o que eles vão ser quando eles crescerem. O que a gente planta hoje vai ser o que a gente vai colher lá no futuro. Bom, gente, então essa foi a mensagem que eu vim deixar pra vocês aqui hoje. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui, espero que seja uma semente no seu coração, para que você comece a buscar a Deus. Bom, então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!